mês de janeiro começou com forte baixa no mercado de ações e termina com desempenho positivo. É o que pelo menos está mostrando aí esse pregão nesta terça-feira, dia 31. Na renda fixa, as taxas no mercado de juros saíram dos níveis recordes e estão fechando mais baixas. Até quando vai essa maré positiva nos ativos domésticos? E está na hora de aproveitar e aumentar o risco da carteira. Para responder a essa e outras perguntas, converso com o Marcelo Pacheco, que é diretor de investimentos da maior gestora de fundos do Brasil, a BB Asset, que tem hoje em torno de 1,4 trilhão de reais. Eu sou Carlos Potorno, jornalista da Agência Estado, e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor. Marcelo, vocês saem de janeiro otimistas? Essa maré positiva aí deve durar bastante tempo? Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a resposta é sim, uma resposta curta é sim, mas é um otimismo com prazo de validade, né, digamos assim. A gente está ainda no início do ano, a gente sai de um ano de 2022 que foi um ano muito importante, foi um ano se a gente fosse resumir o retrato de 2022, seria mais juros, mais inflação. Se a gente fosse gerar uma manchete econômica no mundo inteiro, mais juros, mais inflação. E isso foi a tônica de 2022, comprar abertura de juros, principalmente nos Estados Unidos, foi um bom negócio para muita gente, isso protegeu muito os fundos multimercado da indústria, a grande maioria deles. A gente fez isso aqui também. Essa dinâmica perdurou por boa parte do ano, mas a partir de final de outubro, mais especificamente início de novembro, a gente viu uma dinâmica diferente, e essa dinâmica vem perdurando até hoje, né? Mais ou menos final de outubro, a taxa de 10 anos do Fed Funds ela faz uma máxima, ali ao redor de 4,50, 4,30 e pouco, e de lá para cá a gente começa, a inflação faz pico ali também, acumulado em 12 meses nos Estados Unidos, o CPI, e de lá para cá os índices cheios de inflação começam a reduzir um pouco, né? Chegou a bater próximo de 9%, um pouquinho acima de 9%, o CPI acumulado em 12 meses, e hoje esse número está mais ou menos 6% acumulado, né? Então vem reduzindo, embora a gente veja os núcleos com muita resistência para cair, os núcleos de inflação, e isso tem muito a ver também com uma resiliência muito forte do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas pelo menos o índice Marcelo, cheio vem a caindo. gente, sim, essa queda que você está relatando, a gente pode dizer que a pior parte já ficou para trás, ou seja, o risco dessa inflação e da reação do Banco Central americano, foi um risco bem importante, como você já apontou. Isso já ficou para trás? Não é uma preocupação que ainda está no radar de vocês? Eu não diria que ficou para trás, é uma preocupação ainda presente, mas pelo menos os índices começam a responder, inclusive o núcleo começa a responder numa velocidade menor, mas os índices cheios eles respondem numa velocidade um pouco maior, mas tem muito trabalho para ser feito ainda. Essa redução trouxe um certo otimismo para o mercado, né? Então, os mercados se recuperaram, os mercados de ações lá fora se recuperaram, isso refletiu nos ativos de risco também, e associado a isso, a gente teve no início desse ano, o reopening da China, né? O fim lá do Covid-0 na China, o mercado sendo reaberto, isso foi muito bom para preço de commodities, moedas de países produtores de commodities, libera recursos, as duas coisas somadas formam um cenário externo favorável agora para o início de 2023. Isso, a gente vem observando isso na moeda dos países emergentes, ativos de risco de maneira geral, comportamentos das bolsas, bonds se recuperando em termos de preço, e a gente imagina que isso tende a permanecer por algum tempo, né? Há um cenário mais ou menos consolidado por parte dos agentes, e isso explica a redução da curva de juros dos Estados Unidos de um soft landing, né? O Fed não vai precisar puxar demais a taxa de juros, que o mercado projeta hoje, o Fed Fund está aí em 4,5, o mercado projeta mais duas altas de 0,25.
nas 2 próximas reuniões, encerrando o movimento de alta na reunião de março. Mais ou menos em março, a gente vai ter, é uma reunião muito importante, a reunião do FED de março, porque a gente vai ter o cruzamento das curvas, né? O CPI acumulado em 12 meses, a inflação americana acumulada em 12 meses, mais ou menos na data da reunião de março, vai estar ao redor de 5, e o Fed Fund vai estar ao redor de 5. As duas curvas vão se cruzar, e a gente vai voltar a ter juro real positivo, provavelmente por ali. Nesse momento, o mercado precifica que o Fed para o movimento. A gente acha que ele dá mais uma de 25. Mas mais importante que isso, é o que a gente imagina que não tem espaço para redução de juros por parte do Fed no segundo semestre, e o mercado projeta uma redução. O mercado hoje projeta, a curva hoje projeta, os últimos dados analisados, né, projetam uma volta para 4,5 no final do ano, ou seja, sobe mais um pouquinho, mas cai no segundo semestre, a gente acha que não cai. E essa decepção do mercado, com a postura do Fed e com o discurso do Fed a partir do segundo TRI, vai gerar, na nossa visão aqui, uma decepção. Então, isso vai ser meio que um marco, um trigger para acabar esse bom humor que a gente está vendo no mercado nesse início de ano. Por isso que é um otimismo com De prazo de validade. validade, como você falou aí no início. Uhum. Então, a Exatamente. gente pode imaginar que a gente tem um primeiro semestre inteiro, vocês estão aproveitando agora esse prazo, enfim, que vai até junho, julho, não sei, para aumentar a alocação em ativos de risco aí na gestora? Pode parecer contraditório, porque a gente está mais conservador que o mercado, né? Mas a gente entende que tem uma janela de oportunidade aí de curto prazo para aproveitar, surfar um pouco esse bom momento para ativos de risco, porque ela não vai durar muito. Então, se a gente perde essa janela agora, vai ser difícil aproveitar mais à frente, mais para o final do semestre, segundo TRI, o timing disso é um pouco difícil, né? Então, a gente imagina que algo entre abril e maio, o cenário tanto interno quanto externo ficaram mais desafiadores. A gente vai estar discutindo aqui internamente também questões fiscais, um pouco mais de calor, né? Já vai ter proposta na mesa em relação à questão fiscal. Então, e isso somado a um ambiente externo um pouco mais difícil, pode trazer uma dificuldade um pouco maior para os gestores num ambiente mais adverso. Uhum. Ainda falando um pouco sobre política monetária nos Estados Unidos, nessa semana, né, nesse início de fevereiro, a gente tem reuniões importantes de bancos centrais. Quero entender a visão que vocês têm sobre o que esperar em termos de comunicação, né, de perspectiva que, por exemplo, os bancos centrais dos Estados Unidos e o BCE, o Banco Central Europeu, devem trazer. O que vocês esperam dessas comunicações que estão por vir aí nessa semana? A gente espera um BCE mais duro que o mais hawkish que o Fed nesse momento. O BCE tem um trabalho importante a ser feito, e ele vem demonstrando uma disposição maior para apertar as condições monetárias do que o Fed nesse momento. O Fed está com um discurso um pouco dúbio e tal, e a gente acha que isso muda mais à frente. Mas nesse momento, então, assim, resumindo, tá mais interessante comprar euro contra dólar, por um discurso mais duro pela frente aí do BCE em relação ao Fed. Mas a gente E acha o que 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 leva, a e o que gente que acha leva que isso vocês a muda. entenderem que o BCE vai, quais são os elementos que fazem vocês entenderem que o BCE vai ter um discurso mais duro que o Banco Central americano? O BCE iniciou Mercado o de trabalho, trabalho. inflação? O BCE está demonstrando nos seus discursos, nos seus comunicados, uma disposição maior para enfrentar a questão inflacionária, a despeito do nível da atividade muito fraco. O Fed está dando um peso ao risco da gente entrar num ambiente recessivo, dele exagerar no movimento e a gente entrar num movimento recessivo. O BCE está demonstrando uma consistência maior nesses discurso mais hawkish, e por isso que a gente acha que tem espaço para uma recuperação, principalmente da moeda. Uhum.
Legal. Queria que você contasse um pouco da visão de vocês para o Brasil, para a política monetária no Brasil. O jogo mudou um pouco sobre as projeções, né? Mudaram um pouco do fim do ano passado para cá. As Sim. casas ficaram bem divididas. Quero que você conte um pouco das projeções de vocês aí, se vocês veem um corte de juros no início, no fim do segundo semestre, como que vocês estão projetando aí essas questões macro para o Brasil. O Banco Central Brasileiro iniciou, comparando com as demais economias, principais economias, iniciou o trabalho antes, né? Então, ele pôde também interromper o ciclo de alta antes. A gente acha que a nossa projeção é que a Selic fique estável ao longo de todo o primeiro semestre e comece a cair em meados do segundo tri. Mas termina o segundo, a gente vai ver alguns cortes no segundo semestre, e termina na nossa projeção um ano em 12,5. Não é um corte significativo, né? Mas é um início de um ciclo de corte, termina ainda o ano num nível elevado, a inflação que a gente projeta para o ano de 2023 ainda tem alguma pressão de preços administrados. A gente fez uma revisão recente, a nossa previsão anterior era um IPCA de 5,7, a gente fez uma revisão para 5,9, na inflação de o IPCA para 2023. O IPCA para 2024 ainda está ao redor ali da meta, perto do centro da meta, que no nosso caso aqui, a gente tinha uma projeção de 3,6 e passou para 3,7, mas uma mudança pequena no IPCA de 24, e a gente espera um PIB desse ano de 1,2. Então, assim, a gente ainda vê algumas pressões inflacionárias e vai ser possível iniciar o ciclo de cortes no segundo semestre, mas ele não será tão agressivo assim. Termina o ano num nível um pouco mais baixo que está agora, mas ainda num nível relativamente alto. Sim. Vocês fizeram alterações nas projeções de PCA, pequenas, como você mesmo pontuou. Isso levou a uma alteração na projeção para a Selic de fim de 2023, ou já estavam com o 12,5? Não, a gente estava com 12,5, a gente alterou um pouquinho as datas, né? A gente empurrou um pouquinho para frente o início do corte, então a gente está agora mais ou menos meio do segundo, do terceiro tri, o primeiro Uhum. corte, Uhum. então a gente moveu a data. Mas, enfim, pelo menos vai iniciar o movimento de corte. Você falou que mais ou menos por abril, maio, a pauta sobre esse ajuste fiscal, arcabouço fiscal, deve voltar à tona de novo. Esse é um ponto, um divisor de águas até para essas projeções de política monetária no Brasil, Marcelo? É uma discussão muito importante, muito importante. A gente acha que vai haver, a questão fiscal vai ser endereçada, esse é o nosso cenário base, enfim, mas não tem como não haver volatilidade, não haver muitas idas e vindas, muito debate, muita discussão, tem contornos políticos, né? Uma aprovação depende de todo um arranjo político, não é simples, a gente já tentou fazer reforma tributária no Brasil várias vezes, enfim, ela é necessária, parece haver um consenso político de que ela é necessária, mas nunca é simples uma negociação como essa, então a gente acha que é normal que haja algum ruído, mas que ao final ela será entregue. Legal. Queria falar um pouco sobre alocação, quais são as estratégias que vocês entendem que devem se beneficiar dessa janela aí de oportunidade que você mencionou, quando a gente olha a renda variável. E queria também falar rapidamente também sobre alocação em renda fixa. Uhum. O que vocês estão olhando, mais juro real, aqui, lá fora? Queria que você comentasse, por favor. Sim. Bom, olhando lá fora, começando lá pelo mercado de renda fixa lá fora, a gente acha que embora haja um espaço ainda para uma boa performance nesse início de ano, conforme a gente já havia falado dessa janela de oportunidade, mas vem muito desafio ainda pela frente.
nossas projeções para o comportamento dos Fed Funds, ele é pior do que está precificado no mercado, então a gente acha que ainda não é um momento para fazer uma alocação de médio e longo prazo no mercado de bonds, embora a gente possa ter oportunidades táticas de curto prazo, no médio e longo prazo ainda tem trabalho a ser feito pela autoridade monetária, então o mercado de bonds não seria um mercado seguro para fazer alocações agora. E a gente vai ver também no mercado de bolsa lá fora, a partir do segundo TRI, também alguns desafios. Então, operações táticas de curto prazo, cautela no médio e longo prazo, para as bolsas lá de fora. Aqui no Brasil, assim, a nossa bolsa ela está muito barata, ela continua muito barata. Se a gente olha a relação preço-lucro de todos os setores, eles estão baratos, muito abaixo do seu preço histórico, mesmo excluindo commodities, mesmo excluindo Petrobras, a gente continua ainda com preços baratos. Comparando com a média, a gente está em alguns casos com 2 desvio padrões fora da média, mais barato, né? A gente gosta que, bom, o setor de petróleo, os estoques estão muito baixos, né? Então a gente acha que tem questões de oferta e demanda no mercado internacional. Então a gente gosta do setor de petróleo pelo preço do petróleo. A gente gosta de proteína animal, a gente acha que fazendo uma boa seleção de papéis, mas é um setor interessante. Mineração, que captura esse reopening da China. Então, olha que eu estou falando aqui de commodities, né? Estou focando no setor de commodities. E a gente gosta também de financeiros, do setor financeiro, do setor como um todo, mas mais especificamente do setor financeiro fora dos bancos. Legal. Em renda fixa no Brasil, a aposta de vocês está mais no médio prazo ou só operações táticas também de curto prazo, como para renda fixa no exterior? O cenário de renda fixa no Brasil ele não está muito claro, ele parece estar bem precificado, a curva de juros parece estar bem precificada. Tem oportunidades no juro real, no juro real longo, ele está muito alto, né? Assim, quando a gente olha o investidor entrando com recursos na renda fixa, na bolsa no Brasil, e o institucional brasileiro saindo da bolsa e indo para o juro real, né? Porque ele tem um ativo muito seguro que cumpre todos os objetivos que ele precisa, né? Paga o atuarial, que é a NTN-B. Então, a gente tem alguns vértices aí pagando IPCA mais 6,40, mais 6,50, dependendo do dia, dependendo do vértice, o que traz um conforto muito grande para o investidor institucional, porque ele consegue fazer seu OLM, seu casamento de ativos e passivos com risco praticamente nenhum, né? Então, por isso a gente vê o brasileiro saindo da bolsa e o estrangeiro entrando, né? Porque o brasileiro tem uma opção de investimento a longo prazo num juro real muito elevado, sem risco e que cumpre todas as suas necessidades. Então, a gente acha que tem uma oportunidade de alocação aí sim no juro real longo. Sim. É interessante que muita gente chama isso de viés comportamental do investidor brasileiro, mas na verdade não, são só números, né? Porque você vai É, tomar risco se tem 6,4% na renda fixa. Para finalizar, a última pergunta, a gente já falou um pouquinho desse desafio, né, de captar recursos do investidor para a renda variável neste cenário. Qual é a perspectiva da BB Asset para 2023 em termos de captação? Ano passado, a gestora encerrou com um resgate líquido, não muito grande quando a gente compara com outras gestoras, mas também sofreu uma saída, né, de sim. recursos. Queria que você comentasse, por favor. É, Perspectiva. olhando a indústria de fundos, a gente percebe que, bom, 2023 continua ainda com um balanço de riscos bastante importante. Em 2022, como você falou, a indústria de fundos perdeu recursos, houve uma reprecificação muito grande de ativos, né, uma subida forte de juros tanto no Brasil quanto no exterior, e isso naturalmente tira recursos de ativos de risco, tira recursos de bolsa, tira recursos de fundos de ações, de fundos multimercado, de fundos offshore e destina recursos para renda fixa. O problema é que a indústria de fundos no Brasil ela tem um concorrente importante,
na renda fixa, que são os produtos incentivados, né, as LCAs, as LCIs. Então, quando você olha o agregado, tem muito recurso entrando na renda fixa, parte disso está entrando em fundos de renda fixa, parte disso em produtos incentivados, que não aparecem nos números da indústria, né. Aparentemente, esse movimento vai continuar, mas eu acredito que ao longo do segundo semestre a gente vai voltar a ver o interesse por ativos de bolsa, por exemplo. Fundos multimercado, ano passado, apesar de terem tido resgates líquidos, performaram muito bem, a categoria performou muito bem. E acredito que vão performar novamente bem ao longo de 2023. É um bom instrumento, um instrumento muito eficiente, a indústria de fundos brasileira é muito eficiente. Assim, a gente passou por um momento de uma evolução muito grande na cultura financeira do investidor. O investidor sabe que, por mais que a taxa de juro tenha voltado para 2 dígitos e isso seja um atrator de recursos muito importante, de investimentos, mas ele não deixou de olhar para a bolsa, ele não deixou de olhar para fundos offshore, ele não deixou de olhar para fundos multimercado. Essa demanda voltará e não vai demorar a voltar. Então a gente já vai ver um equilíbrio maior desses fluxos de recursos ao longo de 23, ao longo do ano de 2023, porque o investidor continua, ele mantém o seu interesse nesse tipo de ativos e sabe que a taxa de juros não ficará nesse nível por um prazo muito longo. Assim, toda a economia real espera, né? Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, Carla. Um abraço. Obrigada novamente, e a gente então encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.